Olá, paz seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um estudo do nosso canal. Hoje o tema é esse: Jesus como Criador do mundo, atribuindo a glória de Criador também a Jesus. E para começar aqui na introdução, eu vou começar com um vídeo, com um clipe musical. Preste atenção. História da criação de todas as coisas. Deus, com seu poder, criou o mundo e tudo que existe. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. O dia e a noite, os rios, o sol e o mar, estrelas e planetas, o céu azul e o ar. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o sexto dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou. Vamos ver outro vídeo. Legal, né? Eu gosto muito dessa história. Vocês sabiam que depois que Deus criou o mundo, tudo ficou tão lindo, mas tão lindo, que dava gosto de olhar. Mas não tinha ninguém para morar naquilo tudo. Então Deus teve uma ideia. Ele criou alguém parecido com ele para morar lá. Foi então que surgiu Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão. Com suas mãos todas sujas, Jesus vai moldando as pernas de Adão. Logo depois vem o peito, os ombros, os braços do boneco Adão. Depois Jesus coloca a cabeça, os olhos, a boca, ouvidos, nariz no boneco Adão. Muito bem, aqui vocês viram aí que nesses vídeos, clipes que têm a intenção de ensinar às crianças, né, os pequenos, sobre o Criador do mundo, sobre quem que criou o mundo. Nesses vídeos aí tem o Criador como Jesus Cristo, como criando lá, você viu, né, músicas até bonitas, mas Jesus criando o mundo com a sua palavra e Jesus criando o homem ali, dando forma ao homem. Nós sabemos que nem sempre houve essa doutrina, ok? Não foi desse jeito que Moisés ensinou o povo de Israel lá no contexto do Antigo Testamento. O povo israelita, quando eles sentavam para ensinar os seus filhos quem é o Criador, o povo israelita, usando as escrituras sagradas, não ensinava que outra pessoa além de Deus, o Pai, criou o mundo. Só que, como eu disse para vocês, em algum momento, acredita-se que a partir do século II, interpretando ali o livro de João, que diz que tudo foi feito por ele, né, pelo verbo, a teologia começa a mudar agora. E começaram a acreditar que Jesus também é criador juntamente com o Pai. E é sobre isso que nós iremos falar hoje.
sobre a luz das Escrituras, atribuir a glória de Criador ao Filho, isto é certo ou é errado? Bem-vindo a mais um estudo. Muito bem, prezado. Para começar, eu quero ler aqui com você Salmo 110. Disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Muito bem, esse texto aqui, de cara aqui você consegue perceber o sentido desse texto, que tem dois senhores aí. O primeiro senhor, que é destacado aqui com todas as letras na forma maiúscula, o primeiro senhor se refere ao Pai, ok? E o segundo senhor, com apenas a primeira letra aqui, apenas o S maiúsculo, se refere ao Filho. O Pai coloca, né, o outro senhor à sua direita e entrega o contexto aí mostra que o Pai coloca todas as coisas a dispor sob o governo do Filho, nesse texto aí que fala que o Filho está à mão direita. Coloca o Senhor. Mas o que eu quero mostrar para você, para começar, né, eu quero mostrar para vocês algo interessante que tem a ver com a palavra Senhor. É bom que você entenda que onde tem Senhor aí na sua Bíblia, do jeito que você está vendo, esse não é o tema do estudo, tá ok? Mas é importante para você entender o estudo de hoje. Então vamos lá, onde tem Senhor no original tem o quê? Tem isso aqui. Que é isso, irmão Fábio? Essas 4 letras aqui, letras no hebraico, tá? No hebraico arcaico, representam o nome de Deus, o nome do nosso Pai Celestial. Desse modo é bom que você entenda onde está Senhor aí na sua Bíblia, de forma diversificada. A maioria das Bíblias coloca Senhor de forma destacada, com todas as palavras na letra maiúscula. Onde tem Senhor tem o nome do Pai. E onde tem o nome do Pai, as traduções, né, se traduz como essas 4 letras, né, que chama de tetragrama sagrado, né? 4 letras, que é Yud, Re, Vav, Re, ok? 4 letras que representa a tradução cadê? Olha lá, tradução, cadê? Aqui. A tradução desse nome hebraico de Deus, tá ok? Então aqui, ó, 4 letras. Como o hebraico não tinha vogal e depois passou a ter vogal, então ficou assim com a vogal, Yahvé. Bom, Fábio, você está dizendo aí que o nome de Deus é Yahvé, não tem como afirmar com absoluta certeza isso, mas muitos estudiosos da Bíblia apontam o nome de Deus como Yahvé. E eu vou usar aqui o nome de Deus como Yahvé para ficar mais didático o nosso estudo e você não confundir a palavra Yahvé como nome e Senhor como título, tá? É importante que você não confunda quando Senhor se refere ao nome próprio do Pai, né, do nosso Deus celestial, nosso Pai celestial, e quando Senhor se refere apenas como um título, tá? Um título que significa mais ou menos governador, amo, alguma coisa nesse sentido. Nesse texto mesmo aí, disse Senhor. Então disse Yahvé, meu Senhor. O texto original não diz assim, ó. E disse Yahvé a Yahvé, ok? Tá bom? O texto diz Yahvé a meu Senhor. O primeiro é nome e o segundo é título. Certinho? Porque eu quero que você entenda isso muito bem. Para que você entenda que Yahvé é um só. E sempre se refere a Deus, o Pai. Há pessoas que acreditam que Yahvé também se refere a Jesus. E há algumas pessoas que tentam, né, buscar nas escrituras alguns fundamentos para provar que Jesus também é Yahvé, que não é verdade. Yahvé está sentado no trono e o Senhor está à sua direita. Tá bom, gente? Outro texto aí para comprovar isso que eu falei. Isaías 45. Porque assim diz Yahvé. Olha lá. Tá? Aqui, o nome do Pai que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele
a não confirmou, perdão, e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Yahvé e não há outro. A gente poderia parar o estudo aqui, certo? Porque já disse, esse texto aqui já disse tudo. Mas como um estudo bíblico tem que apresentar o texto e o contexto e os contextos, então a gente vai continuar. Mas você percebeu que primeiro fala aqui, ó, que quem criou os céus e a terra não foi Yeshua, não foi Jesus, tá bom? Aqui, ó, foi Yahvé, que é o nome próprio do Pai, ok? E depois o texto diz assim: eu sou Yahvé e não há outro Yahvé. Poderia encerrar todo esse debate aqui, certo? Mas a gente tem que mostrar o texto e o contexto. Então vamos lá. Aqui, Gênesis capítulo 2. E formou Yahvé Deus o homem do pó da terra, e formou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Yahvé Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela Yahvé Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Gênesis 2. O texto aqui que fala da criação deixa bem claro, certo? Fala que uma pessoa chamada Yahvé, uma pessoa que se chama Yahvé, que nós sabemos que é Deus o Pai, que nós sabemos também que essa pessoa que é chamada Yahvé, Jesus chamou de Pai no Novo Testamento, tá? Na Bíblia. E no contexto histórico, a gente sabe que os judeus chamavam Yahvé de Adonai lá no contexto histórico. Então esse ser que é chamado de Yahvé, de Adonai, de Pai, de Deus Pai, ele formou o homem do pó da terra. Foi ele que formou. E foi ele que formou também a mulher da costela, como você viu aqui. Mais um texto aí, Êxodo 20. Porque em 6 dias fez Yahvé os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Mais um texto confirmando que quem criou todas as coisas foi Yahvé, Deus e Yahvé. Olha esse texto aqui, prezado. Olha esse texto. Assim diz Yahvé, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Yahvé, que faço tudo, e que sozinho estendo os céus e espraia a terra por mim mesmo. Você viu aí? O texto bíblico diz que Deus fez tudo sozinho, né? Sozinho. Precisa explicar o que quer dizer sozinho? Precisa explicar o que... Olha, eu estou sozinho aqui no meu quarto, aqui nesse momento. No sentido literal. Estou sozinho aqui. Sozinho é sozinho, né? Quando Deus fala que criou tudo sozinho, ele é sozinho mesmo. No sentido singular, ok? Não precisa explicar isso aí. Agora, não esqueça, tá, de algo muito importante, porque a pergunta de muitas pessoas: ah, irmão Fábio, e quando esses conceitos teológicos se apresentam como temas controversos? Parece que esse texto que você mostrou aí, irmão Fábio, realmente parece que Deus está sozinho criando, mas tem outros textos do Novo Testamento que parece que não. Como entender essas controvérsias? Esses pontos controversos, né? Muito bem, eu já falei sobre isso, mas vou falar mais uma vez. Não esqueça, o fundamento de todo ensino teológico sobre a verdade é a Torá, é a lei, tá? É a lei de Moisés, é o fundamento da verdade ali. A verdade que Deus revelou ao povo de Israel, que nós podemos captar, né, e aproveitar essas verdades teológicas para nós também. Então ali está o fundamento. Depois vem os profetas, tá? E tem que ter uma plena harmonia entre os profetas e a lei. Se alguma coisa der errado nos profetas, você fica entre os profetas e a Torá, você fica com a Torá. Você não entendeu alguma coisa aqui, está controverso um ponto aqui nos livros dos profetas, você fica com a Torá. E aí, em cima desses livros aí, vem os livros do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas.
Ah, irmão Fábio, você está diminuindo os livros do Novo Testamento? Não. Acontece, como eu já disse para vocês, pode ser que algum verso, algum texto ali esteja traduzido de forma tendenciosa. E aí você vai tirar a prova com o quê? Com os livros da lei e com os livros dos profetas. As cartas também, tá? E sem contar que há o perigo de você pegar um termo fora do contexto ali e você criar uma doutrina errada ali. Por isso, considere o livro da lei, né, que a palavra lei, Torá, quer dizer instrução ou ensino, como o fundamento, como a Constituição Federal. E considere que todas as outras leis ou conceitos teológicos têm que estar fundamentados ali na Torá. O que acontece com muito crente? Ele vai lá, você mostra a Torá e ele tenta refutar o que está na Torá, né, e nos livros dos profetas, com textos distorcidos do livro do Novo Testamento. Isso não pode. Sempre tem que prevalecer a lei e o livro dos profetas. Sobretudo quando se fala em conceitos teológicos, conceitos que se fala sobre a divindade, sobre Deus. Certinho? Esse é o princípio. Além do mais, vale falar para você que nos tempos dos apóstolos e nos tempos de Jesus não havia Novo Testamento. Então veja bem, eles tinham que pregar a verdade ali, pregar sobre quem foi que criou o mundo, pregar sobre a divindade só com o livro da lei e com os livros dos profetas. Não havia Novo Testamento. O Novo Testamento passou a existir de fato a partir do ano 100. Tá bom? Sozinho, né? Sozinho, não precisa explicar muito bem isso. Olha Jesus aí, o que Jesus falou sobre o tema? Ó, ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele, ó, o pronome aqui, na terceira pessoa, o pronome aquele, ó, aquele se referindo a quem? A Yahvé, ok? Inferindo aqui, aquele se refere a Yahvé. Aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês perceberam aqui o pronome relativo àquele e o verbo fazer na terceira pessoa. Eu pergunto, Jesus está se incluindo como criador nesse verso? De acordo com esse verso, Jesus está se incluindo como criador? Claro que não. Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, vocês viram? Do mesmo jeito que Jesus apontou para a terceira pessoa, para alguém que não estava ali no discurso como o Criador do mundo, os apóstolos aqui, acho que não é Paulo. Os apóstolos aqui, quem escreveu o livro de Atos, falou da mesma forma. Olha aqui. Deus, ele fez o homem, ele fez tudo que existe no céu e na terra. Olha aqui o texto falando aqui, ó. E ele fez a geração dos homens a partir de um só. De um só fez toda a geração dos homens. Não se refere a uma pluralidade de seres, mas a um ser único aqui. E como vocês viram aí, se a gente for analisar o contexto seria Deus Yahvé, Deus Criador. Eu esqueci de falar algo muito importante. Tem um texto que confunde muita gente, que é o texto que fala: façamos o homem à nossa semelhança. Primeira regra interpretativa é que você não pode jamais tirar uma conclusão de um texto isolado. Primeira regra interpretativa, tá?
Vocês viram aí, eu mostrei lá um ser, né? Uma pessoa se abaixando, modelando o homem. Eu vi mostrando vários textos mostrando que uma pessoa só criou o mundo. E essa pessoa é Deus Yahvé, é Deus o Pai, que os judeus conhecem como Hashem ou Adonai, que na Bíblia muitas vezes descreve essa pessoa como Altíssimo Deus, como Deus Todo-Poderoso, ou algumas vezes como Majestade. Vocês perceberam aí? Aí vocês pegam lá só o verso lá, façamos. Poxa, na própria criação é uma pessoa só que está falando para a natureza e para as coisas criadas, e as coisas criadas obedecendo a esse ser que está falando. Aí como entender que um verso só está apontando... Não, jamais, né? E sem contar que quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode deixar de ler a Bíblia levando em conta o contexto. E o povo de Israel é o contexto da Bíblia. O povo para quem Deus deu a Torá é o contexto da Bíblia. Se ali estivesse mostrando pluralidade de seres, o povo de Israel saberia disso, né? Afinal, Deus ia esconder algo tão importante como isso do povo, né? Que tem a ver com a revelação sobre a sua pessoa, sobre a divindade. Jamais. Certo? Tem uma explicação sobre isso. Eu vou fazer um estudo sobre isso, explicando aí sobre por que diz façamos o homem. Mas como eu disse, não é por causa de um verso que você vai esquecer todo o contexto da Bíblia. Que Paulo falando aí, ó, Deus fez, ele fez. E esse Deus que fez aí, lá, como vocês viram aí, esse Deus é o que há de julgar o mundo por meio de um varão, de um homem que Deus ressuscitou. Quero aproveitar esse verso aqui para explicar algo interessante para vocês, né? Algo que tem a ver com o próximo slide. Perceba comigo que o texto diz que Deus há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, ó, por meio, por ele, né? Aqui, ó. Esse por meio tem sentido de por ele, tá? Desse modo, a palavra por meio ou por ele tem sentido de intermediário. Jesus será um intermediário que vai representar Deus aqui no julgamento. O julgamento é de Deus. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Ó. Todos, cadê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quem vai julgar o mundo? Deus, ok? Mas ele vai julgar o mundo por intermédio, né? Por um intermediário que vai estar no mundo julgando. Em nome de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus, claro. Então, por ele aqui, por meio dele, representa que um intermediário estará aqui fazendo a obra de Deus, que é a obra de julgar, tá bom? Certo. Hebreus capítulo 1. Olha lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1. Então, aqui, meus irmãos, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Então, assim, Deus, no contexto do Antigo Testamento, falava de muitas formas. Falou até usando um jumento, né? Se não me engano, é um jumento, um burro, alguma coisa assim, um animal. Usava profetas, usava a boca de anjos. Quando entrou ali na casa de Abraão, Deus começou a falar, usar a boca de um anjo e falar com Abraão ali, tá? Deus e Yahvé falou ali, certo? De muitas maneiras Deus falou, mas que a partir do Novo Testamento Deus passou a falar através do Filho. Isso o texto está falando. Aí o verso 2 fala assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, Deus entregou tudo na mão do Filho, e por quem fez o mundo. Se você olhar aqui, ó, vamos fazer uma análise linguística aqui. Deus, né? Deus é o sujeito. Quem constituiu herdeiro de tudo? Quem constituiu? O verbo constituir aqui se refere a quem? Se refere a Deus, ok? E o verbo fazer se refere a quem? Se refere a Deus. Então, desse modo, quem criou o mundo segundo esse capítulo aqui, esse verso aqui, esses versos. É Deus, ok? E no contexto aí, como você sabe, Deus o Pai, Deus Yahvé, conforme nós estamos lendo desde o comecinho, certinho?
Só que aí o problema está com essa palavrinha aqui, ó. Por quem? Que seria por ele. Aí está o problema. Por que está o problema? Porque as pessoas entendem que esse por quem ou por ele aqui, desse capítulo aí, tem o mesmo sentido de intermediário que nós percebemos no verso anterior. Então eles acreditam assim, realmente, irmão Fábio, Deus criou o mundo, mas Jesus estava lá como intermediário para que Deus, por meio dele, criasse o mundo. Por isso que eles têm essa ideia de que atribuir a glória de criação a Jesus e a Deus dá na mesma, porque os dois obram, né, segundo eles, obram no mesmo sentido. Né? No verso anterior, se você falar que Deus julga, tá certo. E se você falar que Jesus vai julgar, também tá certo. Porque ali Jesus atua como intermediário diante do mundo, né? Jesus está no mundo intermediando em favor de Deus. Só que nesse texto aqui é diferente. O texto por ele aqui, ou por quem aqui, não tem sentido de intermediário. Aí que confunde as pessoas. Tá? O sentido aí é de causa, de causa ou motivo. Em outras palavras, Deus criou tudo que existe no mundo e no universo por causa de Jesus. Por ele tudo foi feito, por ele. Em outras palavras, a razão da existência de tudo que existe no céu e na terra é Jesus. Tudo foi feito por ele, né? Ou seja, por causa dele e para ele. E não que ele estava, o por ele aí, não que ele era um intermediário lá na criação. Aí vem a confusão que as pessoas fazem. Por sua filha, Patrícia Bravanel, Silvio Santos trabalhou muito e construiu um império. Quer dizer, Patrícia Abravanel, ela é a razão, é o que motiva e motivou o Silvio Santos a trabalhar tanto. E esse é o sentido. Não que Patrícia Abravanel é a intermediária para Silvio Santos conquistar tudo que ele tem. Não é isso o sentido. E as pessoas confundem bastante com esse texto aí, nesse sentido. Mesmo porque ficaria sem sentido. Como vocês viram no livro de Gênesis ali, há uma pessoa só se ajoelhando e modelando ali, se ajoelhando, o texto não diz que se ajoelhou, né? Mas há uma pessoa só modelando o boneco Adão lá. Quem é essa pessoa? Deus e Yahvé. Não há intermediário ali. Bem claro, tá? Mas digamos que tudo isso que eu falei aqui, mostrando vários exemplos, vários textos, não te convenceu ainda e você acha que realmente você pode dar a glória de Criador também para o Filho, Jesus. Aquele que está à direita de Deus pode ter a mesma glória daquele que está sentado no centro do trono. Siga, se você não quiser seguir o meu exemplo, siga o exemplo aqui dos 24 anciãos e dos querubins do Apocalipse. Olha lá, qual que é o contexto aqui, Apocalipse capítulo 4. Qual que é o contexto? Alguém está sentado no trono. Quem é esse alguém? Deus Todo-Poderoso, Deus Yahvé, Deus Pai, o Altíssimo, a Majestade está no trono. E ao seu redor tem quem? Tem os querubins. E quem está mais ali diante do trono? Está os 24 anciãos. E quem está mais? O Cordeiro está em pé ao lado do trono. Certo? E aí todos começam uma sessão de louvor e de adoração ao Pai. E olha, veja e siga esse exemplo aí. Como que eles exaltam o Pai? Vamos lá? Olha lá. Apocalipse 4. E os 4 animais tinham, cada um de si, 6 asas. E ao redor e por dentro estava cheio de olhos. Os animais aqui, os querubins. E não descansava nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 é Yahvé Deus, o Todo-Poderoso. Ó. Irmão Fábio, na minha Bíblia está Senhor. Lembra que eu falei que a Bíblia é traduzida? Onde tem Senhor da sua Bíblia? Certo? Onde tem Senhor aí, no original tem o nome de Deus, porque a Bíblia não coloca o nome de Deus, certo? Então assim, ao colocar Yahvé aqui, eu não estou mudando nada. Ok? Mesmo porque Senhor aqui você percebe que não é título, ok? Não é título, é nome.
Yahvé Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Esse aqui é o significado no grego do nome de Deus. Digno és, Yahvé, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você viu, prezados irmãos? Aí, em um primeiro momento, aquele que está sentado no trono, Deus, nosso Pai, né, que nós chamamos de Deus Yahvé, é ovacionado, é honrado por todos os seres que estavam ali na presença dele, como aquele Deus que criou todas as coisas. Como vocês viram ali, né, com várias apresentações de textos desde o começo. E criou tudo sozinho, como vocês viram, tá? Tá aqui. E aí um pouco mais adiante acontece isso aí. Apocalipse 5. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória, e as ações de graças. Apocalipse 5. Eu já falei outras vezes aqui que há um tipo de adoração que não é adorar como prestar culto, ok? Vocês já viram isso aqui. Adoração com o sentido de reconhecer uma autoridade que está acima de você. Como Abigail fez com Davi lá no Antigo Testamento. Lembra disso aí? Como os egípcios fizeram diante de José ali, se curvando diante de José. Como Jacó fez com o seu irmão ao reconhecer a autoridade do seu irmão, ao se humilhar diante do seu irmão e batia o rosto em terra e se humilhava ali, tá? Eu já falei sobre isso com vocês. Não é prestar culto dessa forma. Então aqui nós temos aqui uma adoração a Jesus desse sentido. E os 24 anciãos, depois que prestaram reverência a Deus como Criador, os 24 anciãos e os querubins aí se prostram ao Cordeiro e glorificam o Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro criou o mundo? Não, porque o Cordeiro foi morto e foi glorificado por Deus e Yahvé, né? E comprou para Deus todos os homens de todas as tribos. Claro, estou falando homens generalizando, ok? Todos os seres de todas as tribos comprou para Deus. Estão entendendo, prezados irmãos? Aqui a relação. Agora imagina a confusão que seria. Que jamais iria acontecer isso, mas imagina essa confusão. Tá lá a majestade sentada no meio do trono, tá? E tá o Cordeiro em pé. Aí, olha só, primeiramente, demonstrando maior importância, todo mundo vai lá e ajoelha diante do Cordeiro e começa a glorificar o Cordeiro como o Criador do mundo. Cordeiro de Deus, é digno de glória, porque por tua vontade o mundo veio existir, Cordeiro de Deus, Jesus. E o Pai lá. Aí em um segundo momento, imagina isso aqui. Em um segundo momento só, os 24 anciãos e os querubins se prostram diante do Pai e falam assim: ó Pai, nós te glorificamos porque tu, ó Pai, morreste pelos seres humanos. Isso aí seria confusão, né? O Pai não morreu, quem morreu foi o Filho. Embora o Pai estava no Filho, mas quem morreu foi o Filho. Do mesmo modo, quem criou foi o Pai. A glória de Criador é o Pai, do Pai, é única dele. E o texto bíblico, no contexto, diz que Deus é muito zeloso, embora é o Filho, mas ele é ciumento também nesse sentido. Tá? Então, assim, prezados irmãos, vocês perceberam lá que através do videozinho lá, até bonitinho, até, né, uma melodia até gostosa, mas através disso se introduz idolatria, formas de idolatria, formas de ensinos que desviam as pessoas da verdade. Né? Jesus também criou, Jesus é Pai Criador também, Jesus é Pai Criador.
Imagina a criancinha olhando a imagem de Jesus. Ah, Jesus que me criou. Vocês acham que isso aí não fere princípios? Que Deus, o Pai, ele fala, não, tudo bem, eu não ligo. Né? Cada coisa... Eu quero exaltar o Filho mesmo, então eu não vou ligar. Vocês pensam que é assim? Vocês pensam que é assim, prezados? Na lei da verdade, na verdade, todas as coisas têm o seu lugar. A glória de um é a glória de um, a glória de outro é a glória de outro. E a glória de Criador tem que ser única. Única a Deus o Pai, a Deus Yahvé. Saiu disso, é diabólico. Saiu desse ponto, é demoníaco. E é idolatria. Tá bom? Espero que você tenha entendido do estudo de hoje. E a partir de hoje, prezados, na hora de falar sobre quem criou o mundo, na hora de ensinar seus filhos sobre quem criou o mundo, é só Deus o Pai, tá bom? Não misture as coisas não. Não causa confusão em Israel não, tá bom? Até a próxima.